Olá, aqui professora Karina e vamos dar continuidade ao assunto do nosso segundo trimestre. Hoje nós vamos começar o estudo do binômio de Newton, mas para isso vamos fazer uma revisão importante que vem lá do oitavo ano, que foi a série onde começamos a estudar expressões algébricas, onde as letras entraram na nossa vida de uma forma invasiva, nos deixando muitas dúvidas. Portanto, recomendem que tenham paciência com esta revisão, ela vai ser ótima para vocês. Tirem suas dúvidas, porque a matéria binômio de Newton é considerada uma matéria um pouco difícil, um pouco chata, mas tenho certeza que, retomando os conhecimentos do oitavo ano, muitas coisas vocês vão entender e vão conseguir resolver bons exercícios. Então, o primeiro termo, que nós vamos relembrar é o termo monômio. Monômio, de uma maneira bem simples, está definido aqui como um produto entre números conhecidos, que são os coeficientes, e números desconhecidos, que serão as incógnitas. Então, se nós traduzirmos essa frase, números conhecidos, então, por exemplo, o número 3 vezes, porque é um produto, outro número conhecido, por exemplo, menos 1, vezes outro número conhecido, por exemplo, 2/3. E também entre números desconhecidos, que são as incógnitas. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, a incógnita x e multiplicar 2 vezes, e a incógnita a e multiplicar 3 vezes. Pela definição, isto é um monômio. Só que nós podemos melhorar a visualização desta expressão. 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 2/3 vai dar menos 6/3, vezes x, x ao quadrado. A vezes A vezes A ao cubo. Melhorando ainda, menos 2, x ao quadrado, A ao cubo. Sabemos que quando a operação não é indicada, é porque está se tratando de uma multiplicação. Uma outra definição apareceu aqui, também uma definição informal, mas que ela destaca uma outra coisa importante para nos ajudar a identificar um monômio. É uma designação matemática atribuída ao que é composto por um único termo. Por exemplo, AB. Então, neste termo AB, nós temos como número, que está multiplicando o 1, e entre as incógnitas a operação de multiplicação, sem que haja operações de subtração e ou de soma. Então, isso é uma outra característica importante de um monômio. Na expressão monômio, na expressão algébrica monômio, não existem operações de soma e subtração, apenas de multiplicação e divisão. Para verificarmos o grau de um monômio, precisamos entender que é a soma dos expoentes da sua parte literal. Então, estamos aqui diante de um monômio. Observamos que não há operação nem de soma, nem de subtração. O 9 é o coeficiente desse monômio. A parte literal é o x elevado a 5. Esse monômio, então, possui apenas um expoente, que é o 5. E, neste caso, ele é que vai dar o grau do monômio. Então, estamos diante de um monômio do quinto grau. No monômio 8x ao quadrado y à quarta, 8 é o coeficiente. A parte literal é
x ao quadrado e y à quarta. Nossa parte literal, então, possui dois expoentes. Ao somarmos estes dois expoentes, obtemos o grau do monômio. Então, esse monômio é do sexto grau. Monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal. Então, aqui nos exemplos, no primeiro caso, temos dois monômios, um de coeficiente 2, outro de coeficiente 4, mesma parte literal x, são monômios do primeiro grau. Aproveitar para falar sobre tudo que nós já revisamos. Neste caso, coeficientes 7 e 8, parte literal x ao quadrado, monômios do segundo grau. Coeficientes 10 e 3, parte literal AB e AB. Neste caso, nós temos dois expoentes, estão ocultos aqui, mas são dois expoentes, então também é um monômio do segundo grau. Todos eles semelhantes, porque todos eles com a mesma parte literal. Neste caso, coeficientes 2 e 6, parte literal YA e YA, novamente, segundo grau. Coeficientes 7 e 9, parte literal BC e CB, que sabemos que são iguais porque a multiplicação é comutativa, Então, B vezes C é igual a C vezes B. E, novamente, segundo grau. E o último exemplo, coeficientes 100 e 20, partes literais iguais Z, monômios semelhantes de primeiro grau. Somente monômios semelhantes podem ser somados ou subtraídos. Então, neste primeiro exemplo, se nós formos somar, repetimos a parte literal e operamos os dois coeficientes, 2 mais 4, 6. Se neste segundo exemplo formos subtrair, repetimos a parte semelhante, a parte literal, que é igual, e subtraímos 7 menos 8, menos 1, x ao quadrado. Se formos somar aqui, repetimos a parte literal idêntica, 10 mais 3, 13. E assim sucessivamente. Ou seja, se tivéssemos 5x ao quadrado menos 8x, não poderíamos evoluir a partir daqui. Não poderíamos fazer nem esta subtração, nem a soma, porque os dois monômios envolvidos não são semelhantes, já que a parte literal desse é x ao quadrado e a parte literal desse é x. Prosseguindo nossa revisão, vamos ver a multiplicação, a divisão e a potenciação entre os monômios. Em todos esses exemplos, não temos dois monômios semelhantes. Então, apesar de podermos multiplicar e dividir, não poderíamos somar nem subtrair, porque, como vimos, só podemos somar e subtrair monômios semelhantes, aqueles que possuem a mesma parte literal. Então, relembrando, como vamos multiplicar dois monômios? Coeficiente desse é 3, coeficiente desse é menos 1, multiplicando 3 por menos 1, menos 3. Parte literal, x ao quadrado e x. Multiplicação de potência de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes, que são 2 e 1. Ou seja, menos 3, x ao cubo, é o resultado dessa multiplicação. Nessa outra, coeficiente 0,5, coeficiente 2, temos que fazer a multiplicação. 0,5 vezes 2 dá 1. Incógnita A, incógnita A ao cubo. Multiplicando, conserva a base e somam-se os expoentes. Incógnita X. Nesse outro monômio não tem x, então apenas repete, aqui tem y ao cubo e y.
y somam-se os expoentes. Então, teremos multiplicar por 1, sabemos que não precisamos indicar, o resultado será o monômio a quarta, x, y a quarta. Agora, vamos dividir. Temos aqui o coeficiente menos 2/3 dividido pelo coeficiente 2. Menos 2/3 dividido por 2 é igual a menos 2/3 vezes 1/2, que será igual a menos 1/3. Ou seja, o coeficiente do monômio que vai resultar após essa divisão é menos 1/3. Variável a ao cubo, variável a. Conserva a base, estamos dividindo agora. Então, vamos subtrair os expoentes. Variável b ao cubo. Conserva a base e vamos subtrair os expoentes. Então, como resposta, nós teremos menos 1/3 vezes a ao quadrado vezes b elevado a menos 2. Se essa fosse uma questão de múltipla escolha, poderia aparecer como resposta menos a ao quadrado sobre 3b ao quadrado. Concordam? Porque o 1 não precisava ser indicado, o seu sinal negativo sim. No numerador, a ao quadrado, esse expoente negativo indica que nós estamos trabalhando com o inverso da base e o 3, que estava no denominador, permanece. Na letra D, nós temos coeficiente 9 dividido por coeficiente 3, que dá 3. O coeficiente Z não tem por quem ser dividido, então se repete. Coeficiente, eu falei coeficiente, mas é variável. Variável Z. A próxima variável, t ao quadrado, dividido por t. Então, vai ficar t ao quadrado, t elevado a 2 menos 1. Aqui tem w, aqui não tem. Então, o w se repete. Agora, atenção com essas duas variáveis, a e b ao cubo. Elas estão no denominador, porque elas estão no divisor dessa divisão. Então, elas aparecerão aqui, a e b ao cubo. Então, continuando, nós teremos 3z, t e w. E aqui embaixo, a vezes b ao cubo. E agora nós vamos ver uma operação de potenciação. Aqui dentro é tudo multiplicação, a gente sabe disso. Isso daqui nós estamos fazendo uma potenciação de um monômio. Então, nós vamos fator a fator, né, pedacinho a pedacinho deste monômio, elevar ao cubo. Então, teremos menos 2 ao cubo vezes x ao quadrado ao cubo vezes y ao cubo vezes z ao cubo ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo, expoente ímpar, repete o sinal da base, menos 8. Potência de potência, multiplicam-se os expoentes. Y ao cubo, potência de potência, multiplicam-se os expoentes. É claro que essa matéria é muito antiga, né? Vocês já estudaram, mas muitas vezes a gente esquece ou não lembra direitinho de uma outra propriedade. Como essa parte vai ser muito importante para nós no desenvolvimento do assunto binômio de Newton, eu estou fazendo essa revisão bem detalhada. Polinômios são expressões algébricas compostas por 2 ou mais monômios, com a existência de operações entre eles de soma
ou subtração. Então, vamos ver alguns exemplos. Na letra A, nós temos 3 monômios e a operação entre eles de soma e de subtração. Esse primeiro monômio tem coeficiente 2, esse tem coeficiente 7 e esse coeficiente 6. Vamos aproveitar aqui. Esse monômio menos 6 é como se ele estivesse acompanhado do x elevado a zero. A parte literal dele seria essa, porque a gente sabe que todo número elevado a zero é 1, e menos 6 vezes 1 seria o próprio menos 6. Nós dizemos, nesse caso, que o menos 6 deste polinômio aqui é o termo que não depende de x. Porque, observem, dependendo do valor que o x assume, este termo muda de valor. Dependendo do valor que o x assume, este monômio, muda de valor. Já esta parte aqui, este termo do polinômio, o x pode variar quanto ele quiser, que este termo sempre será menos 6. Então, é por isso que o menos 6, neste caso, é chamado de termo independente de x. Além disso, o grau deste primeiro monômio é 2. O grau deste segundo monômio é 1. O grau deste monômio é 0. O grau de um polinômio será o maior grau que algum monômio assumir. Então, neste caso, este polinômio tem grau 2. E como é um polinômio que tem 3 monômios, ele é chamado de trinômio. No exemplo B, temos outro trinômio. Coeficientes 10, 1 e menos 9. O grau deste trinômio será 3, que é o maior grau de monômio que existe. E, nesse caso, este trinômio não possui termo independente de x. Na letra C, nós temos um binômio. São 2 monômios. Coeficientes 6 e 5. Grau deste binômio, 1. Termo independente de x, 5. Letra D, um trinômio. Coeficientes 120, 10 e 9. Grau deste trinômio, 2. Termo independente de x, 9. É um trinômio, né? Como nós já havíamos falado. Este é um binômio. E, finalmente, na letra E, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 monômios. Então, não recebe um nome especial. É um polinômio de grau 4, termo independente de x, menos 100, coeficientes 14, 7, menos 20, menos 60 e menos 100. Nesses 5 exemplos que nós vimos, o único que é um binômio, é a letra C. 6x mais 5 é um binômio. E será com foco nesse tipo de monômio, nos binômios, que a nossa matéria binômio de Newton vai se desenvolver. Tomemos um binômio simples de coeficientes 1 e de grau 1. Se nós fizermos este binômio A mais B elevado a zero, vamos ter como resultado 1, porque sabemos que qualquer expressão, qualquer número elevado a zero, dá 1. Se nós elevarmos a 1, vamos obter o próprio A mais B. Se nós elevarmos a 2, nós vamos, ainda relembrando o 8º ano, ter que desenvolver esse produto notável. Atenção, se fosse A vezes B elevado a 2,
seria A ao quadrado vezes B ao quadrado. Seria uma potenciação de monômio, operação interna de multiplicação. Mas aqui nós não temos um monômio, nós temos um binômio. Essa operação de soma ou subtração nos obriga a utilizar produtos notáveis. Não podemos fazer aqui a distribuição simples deste expoente. E temos que isso é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É claro que o dia que nos der a dúvida, podemos fazer esta multiplicação usando a propriedade distributiva. A ao quadrado mais A vezes B mais B vezes A mais B ao quadrado. E aí, somando esses dois monômios semelhantes, obtemos 2AB. Outro produto notável que também nós aprendemos no 8º ano e que de repente nem lembramos mais, por isso é importante esta revisão, diz que isso é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Estou chamando, gente, de primeiro e segundo o primeiro monômio e o segundo monômio, tá? Então, o primeiro monômio aqui em todos os casos é A e o segundo monômio em todos os casos é B. Quando chegarmos no A mais B elevado a 4, isso nós não fizemos nenhum estudo mais profundo lá no 8º ano. E agora nós vamos desenvolver este produto notável só para chegarmos à conclusão que nós precisamos chegar nesta aula. A mais B elevado à quarta, esse é o nosso objetivo, é igual a A mais B ao quadrado vezes A mais B ao quadrado. Então, nós podemos dizer que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que é o desenvolvimento deste fator, vezes A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, fazendo essa multiplicação, nós vamos obter o que desejamos. Então, trabalho braçal, que nós não vamos precisar fazer outra vez, mas que vai nos levar a um resultado muito interessante. Usando a distributiva, A ao quadrado vezes A ao quadrado, A quarta, né? Conservamos a base, somamos os expoentes. Fazendo essa multiplicação, vão prestando atenção, conferindo, 2 ao cubo vezes B. Nesta multiplicação, teremos A ao quadrado B ao quadrado. Agora, nós vamos pegar o 2AB e multiplicar por cada um dos monômios a seguir. Então, 2AB vezes A ao quadrado, teremos 2A ao cubo vezes B, mais 2AB vezes 2AB, 4 ao quadrado B ao quadrado. 2AB vezes B ao quadrado, 2AB ao cubo. E, finalmente, nós vamos... Esse 2 aqui está errado, né? É aqui dentro. Então, agora nós vamos multiplicar o B ao cubo por cada um dos 3 monômios a seguir. Então, teremos A ao cubo, B ao cubo, mais B ao quadrado vezes 2AB. 2AB ao cubo, mais B ao quadrado vezes B ao quadrado, B à quarta. Vamos agora, como as operações são todas de soma, poderemos somar apenas os monômios semelhantes. Ninguém é semelhante a A quarta. A ao cubo B, A ao cubo B.
mais nenhum. Então, 2 mais 2, 4 ao cubo B. Temos agora A ao quadrado, B ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado. Então, aqui o coeficiente é 1. Aqui o coeficiente é 4. 1 mais 4, 5. Aqui o coeficiente é 1. Somou 6 ao quadrado, B ao quadrado. Está nos faltando o 2, a parte literal AB ao cubo, e tem outro AB ao cubo aqui. Então, 2 mais 2, 4, AB ao cubo. E o B à quarta, que não tem nenhum monômio semelhante a esse. Ou seja, após desenvolvermos A mais B à quarta, obtemos este polinômio. Então, colocando aqui no A mais B à quarta o seu desenvolvimento, que nós calculamos anteriormente, temos essa configuração, né? Então, aqui é 2 mais 2AB mais B ao quadrado, e aqui a 3 mais 3A2B mais 3 AB2 mais B3. Então, agora, prestem bastante atenção, vou mudar até de cor, que é para nós destacarmos bastante o que vai acontecer agora. Vamos listar aqui do lado todos os coeficientes encontrados após o cálculo dessas potências desse binômio simples A mais B. Nesse primeiro caso, quando elevávamos a zero, o expoente único era 1. Expoente não, perdão, coeficiente. Quando o expoente era 1, os coeficientes foram 1 e 1. Quando o expoente era 2, os coeficientes foram 1, 2 e 1. Quando o expoente foi 3, os coeficientes foram 1, 3, 3 e 1. 1, 3, 3 e 1. E, finalmente, nós calculamos quando o expoente era 4 e os coeficientes foram 1, 4, 6, 4 e 1. 1, 4, 6, 4 e 1. Já estamos observando alguma coisa familiar? Observe, estamos formando uma tabela com os coeficientes das potenciações de um binômio e estamos encontrando nesta tabela a formação de um triângulo de Pascal. Observem, primeira coluna igual a 1, últimos termos de cada linha igual a 1. Olha a relação de Stiefel. 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2 igual a 3, 1 mais 3 igual a 4, 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4. Ou seja, a continuar assim, quem seriam os coeficientes caso nós fizéssemos A mais B elevado à quinta? 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Ou seja, quando nós, na próxima aula, formos desenvolver, completar o desenvolvimento de A mais B elevado à quinta, os coeficientes desse desenvolvimento já nos serão conhecidos.
Então, eu recomendo, né, que principalmente essa parte final, especificamente esse slide, seja revisto por vocês, porque na próxima aula nós vamos começar a partir dele para analisar como preencher esses outros, a parte literal que está faltando nesse desenvolvimento. E quando nós chegarmos a uma conclusão deste preenchimento, estaremos tirando uma importante fórmula, né, um importante conceito sobre o termo geral do binômio de Newton. Este será o início da nossa próxima aula. Até lá!